Sabe aquele crush que nunca te chama pra sair, mas também nunca te dispensa? Que some do nada e volta como se nada tivesse acontecido? Que mantém aquele papo morno só pra você não desistir, mas que nunca leva nada pra frente? Sabe o nome disso? Jogo de desinteresse. E se você tá nesse jogo, pode apostar que só tem um time ganhando. E esse time não é o seu. Se você não percebeu isso, não se preocupe. Nesse vídeo eu vou te mostrar como evitar, como identificar e como sair dessa cilada, antes que você se apaixone por esse fantasma com Wi-Fi. Se gostou do tema, já deixa seu like, porque essa ideia que nós vamos trocar aqui vai ser interessante. Porque vamos combinar, né? Se para sair com essa pessoa isso demora mais do que a fila do SUS, já está na hora de cortar esse mal pela raiz. Imagina que você chega morrendo de fome num restaurante cheio. Aí você faz seu pedido pro garçom e o garçom fala ok, daqui a pouco seu pedido vai estar pronto. E você espera, espera e nada. Ô garçom, vem cá. Aí você chama o garçom de novo, pergunta para ele, e aí, e o meu pedido? Só mais um minutinho. E assim vai. Até que o momento você percebe que a sua comida nem começou a ser preparada. O restaurante não queria perder o cliente, você no caso, mas já estava comprometido com outros pedidos na sua frente. O restaurante não te dispensa, mas também não te prioriza e continua entregando os outros pedidos que estão na sua frente. É exatamente isso que acontece nos jogos de desinteresse. Você fica ali, em banho-maria, servindo de plano B até que essa outra pessoa não tenha nada melhor para fazer. Como identificar que você está num jogo de desinteresse? Sim, existem sinais clássicos de que você está sendo enganado. Vamos a eles. Começando pelo mais clássico deles. A pessoa nunca te chama para sair, mas também nunca te dá um não definitivo. Ou a pessoa desaparece por semanas e aí manda aquele "oi sumido", como se fosse um conhecido que você encontrou no supermercado. Ou então o papo nunca morre, mas também nunca vive. A pessoa é um eterno zumbi no WhatsApp, sempre aquela conversa morna. Ou vamos pro bingo. Você chama a pessoa para sair e ela responde com aquele bingo da enrolação. Vai marcando aí. Vamos ver, quem sabe um dia. Nossa, a semana tá corrida. Sonhei contigo essa noite. Ou lembrei de você ontem, mas sem tomar nenhuma atitude em relação a isso. Ou também tem aquela. Nossa, eu li sua mensagem, mas respondi mentalmente. Jurei que eu tinha te enviado a mensagem. Essa é foda, né? E aí, bingo? Marcou quantas nesse bingo da enrolação? Não se engane, isso não é timidez, isso não é agenda cheia, isso não é dificuldade emocional, isso é desinteresse gourmetizado. E se você ainda tem dúvidas, pense dessa forma que eu vou te falar agora, que talvez te ajude a entender melhor. Se a única coisa que essa pessoa movimenta na sua vida é ilusão ou sua paciência, está na hora de cancelar essa assinatura, hein? Antigamente, algumas décadas atrás, quando eu ainda era um adolescente, a internet não estava tão influente no mundo, quando a pessoa não estava afim, ela simplesmente dizia não ou ignorava, porque a interação era mais presencial ali, era uma coisa mais real, mais difícil de enganar. Mas hoje já viu, né? Com o avanço da internet, das redes sociais, uma pessoa consegue manter um harém de interessados ali só com base na reação dos stories, né? Então, quais são os truques modernos desse jogo de desinteresse? A pessoa responde tudo com emoji, porque nada quer dizer tanto ou tão pouco como uma piscadinha ou um coraçãozinho ali na sua mensagem. É ou não é? A pessoa some por um mês, aí do nada dá like numas fotos, reage aos stories, como se estivesse realmente interessado em você. Ou a pessoa te chama de meu bem, mozão, amor, mas nunca agenda nem um café. Essa pessoa confunde The Sims com a vida real, né? E sabe por que que essas pessoas fazem isso? Sim, existem vários motivos que servem de motivação para essa enrolação, mas nenhum deles justifica esse joguinho sujo. Então vamos aos motivos por que alguém te mantém nesse joguinho ridículo. Ego inflado. A pessoa gosta de se sentir desejada, mas realmente ter que gostar de alguém? Ah, não. Muito esforço. Medo da solidão. A pessoa te mantém ali na prateleira, pegando poeira, só para garantir um backup emocional. Poder e controle. A pessoa sabe que você está ali 100% disponível e te trata como um NPC na vida dela. Sabe NPC? São esses personagens não jogáveis dos games que ficam lá para você interagir como e quando você quiser. A pessoa gosta da caçada, mas não da conquista. O lema é:
Vou te seduzir só para depois agir como se nada tivesse acontecido. Só quero ter o prazer de saber que você pode ser meu. Falta de maturidade. O emocional dessa pessoa tem menos desenvolvimento do que um personagem secundário de novela mexicana. E um dos principais motivos hoje em dia, a agenda cheia. A pessoa está saindo com outros, mas gosta de manter um banco de reservas. Porque vai que um dia fica sem opções, né? Aí nesse dia ela te manda um "Oi, sumido". E aí, você identificou alguém que faz esse tipo de coisa contigo? Parabéns! Porque você acabou de desbloquear a fase final desse jogo, que é perceber que ele existe. Quer perceber que você está sendo feito de trouxa por alguém. E eu vou te dar soluções para você zerar esse jogo. Mas calma, antes disso, uma observação de algo que você nunca deve fazer nesse caso. É comum pensarmos o seguinte nessa situação: ah, essa pessoa está esperando que eu me esforce mais, eu vou insistir mais um pouco. Não, jamais! Se alguém realmente gosta de você, está afim de você, você não precisa provar nada. Interesse genuíno é uma via de mão dupla. Insistir só te faz parecer desesperado e reforça o poder dessa outra pessoa sobre você. Você só vai deixar claro que está na palma das mãos dessa pessoa. E aí ela faz o que quiser contigo. Pode te esmagar, acabar contigo, pode te tratar como uma marionete. Entendeu? Recado dado, agora vamos partir para soluções para sair desse jogo. São bem simples. Como sair dessa cilada? A única saída é apertar exit, ESC, quit e se bobear até um del. Sem segundas chances, sem textão se explicando ou tentando entender o outro lado. Simplesmente pare de dar corda. Sabe por quê? Porque todos esses motivos que falamos têm uma coisa em comum: falta de responsabilidade emocional. Essa pessoa não liga para o seu esforço, não liga para as suas emoções, então basta, bola para frente. E como chutar essa pessoa da sua vida? Teste de reciprocidade. Pare de chamar, pare de dar moral, ignore essa pessoa. Se ela vier atrás, parabéns, você tem um interessado real. Nesse caso, ela sentiu sua falta, sentiu sua ausência. Se não, parabéns também, você se livrou de um parasita emocional. 2. Diga não com estilo. Decore ou anote aí que lá vai a frase que vai te libertar disso. Olha, jogar esconde-esconde com minha paciência não é meu hobby favorito. Quando quiser algo real, me avisa. Se não, boa sorte aí. Você vai ver como vai se sentir até mais leve depois disso. E sabe o pior? As pessoas só percebem o valor das coisas quando elas perdem. Então, depois dessa, é capaz do jogo se inverter e essa pessoa passar a correr atrás de você. 3. Expanda seu mundo. Sério, tem tanta gente bacana por aí que realmente vai te querer por perto sem te tratar como plano B. Segue sua vida, faça as coisas que você gosta de verdade e não force conexões. Assim você vai encontrar várias pessoas que te tratam com reciprocidade. Não se esqueça, uma conexão saudável precisa disso, reciprocidade. Então, se alguém te vê como opção de reserva, faça um favor para si mesmo. Suma. Se você está sendo tratado como um download ali eternamente travado no 99% e nunca se completa, não é porque você não vale nada. É porque você está se deixando ali, preso no buffer dessa pessoa que não tem a menor intenção de dar o play. Então tome uma decisão hoje. Pare de ser figurante de luxo na história dos outros e passe a ser protagonista na sua própria vida. Quem quer, arruma tempo. Quem não quer, arruma desculpa. Não aceite menos do que reciprocidade. E aí, já caiu nesse jogo? Seja sincero, todo mundo um dia já caiu nesse joguinho. Como é que foi sua experiência de ser tratado como um plano B VIP na vida de alguém? Conta aqui nos comentários pra gente rir um pouco. Sério, aí, mostra que você já superou e não liga mais para isso. Afinal, depois desse guia completo de como agir nessa situação, você já está aí preparado para identificar, para evitar e para pular fora desse joguinho, certo? Se essas ideias foram válidas para você, deixe seu like, se inscreva e compartilhe com aquele amigo que está sendo enrolado e não percebe isso. Obrigado e até a próxima.